A Tragédia de Santa Maria. Segunda parte, Esmeralda de Barbedo. Capítulo 7, Os Esponsais. Alguns meses decorreram sem quaisquer incidentes. Toda a vida doméstica de Santa Maria desfrutava solene paz. Das violentas discussões do antigo casal de amantes, apenas recordações prevaleciam no coração dos esposos. Satisfeita a mais cara aspiração de sua alma, Severina dava asas ao orgulho, impondo-se à sociedade sem constrangimentos, exigindo todas as demonstrações de apreço. Procurava, entretanto, corrigir as inconveniências passadas, agora se mostrando risonha e amável por todos os motivos, declarando sem rebuços que a enteada era que devia a felicidade e a consideração que desfrutava entre as pessoas de bem. Assim, a posse definitiva do coração do homem amado. Satisfeito, Barbedo acomodava-se ao novo estado, tornando-se confiante a cada novo dia em virtude da visível transformação apresentada pela esposa. E Esmeralda ria-se prazenteira, ouvindo a madrasta expor os arrebatamentos do próprio coração em presença de qualquer pessoa, asseverando desejar ser tão ardentemente querida por Bentinho como seu pai amado era por Severina. Algumas vezes, ao ouvir a madrasta em presença de todos os familiares durante os serões amenos: "És adorável, minha pobre boa Severina, na tua simplicidade e na veneração que dedicas a meu pai. Oh, quisera que me desses lindos irmãozinhos, para que futuramente os meus filhinhos tivessem os próprios tios para companheiros de folganças e traquinagens." A pernambucana gargalhava feliz, e sem abandonar o crochê que eternamente tecia, agitando-se nervosamente em sua confortável cadeira de balanço, de preferência posta no alpendre dos seus apartamentos, dos quais não só se avistavam os de Esmeralda, como até para eles se passaria sem que alguém se apercebesse, respondia num suspiro. "Se assim fosse, minha felicidade estaria completa, querida menina." Entre mentes, a jovem herdeira pusera em prática os excelentes projetos expostos ao pai, e tudo em Santa Maria se revestira de novo aspecto renovador e humanitário. Suplícios, castigos e até prisões para os escravos foram definitivamente suprimidos deste meio. Os labores, habilmente distribuídos, sem motivos de exaustões para nenhum deles. A alimentação mais farta e bem cuidada, assim o vestuário dos negros sempre limpos e não mais roto. Criar uma escola na fazenda, qual ser angelical que a tudo provesse, beneficiando os deserdados do mundo, a fim de alfabetizar os filhos dos escravos. Dera melhores mestres aos músicos, assim abrilhantando suas mentes que se inclinaram a mais altas aspirações artísticas. E a Maria Rosa, como a Juanita, ela própria ministrar o aprendizado de numerosas artes domésticas, as letras inclusive, a ambas tornando excelentes governantas e prendadas donas de casa. Certificando-se de que Carlinda, a filha de sua tia, senhora Conceição, se preparava para o casamento, fê-la transportar-se da corte para o pé de si, generosamente, responsabilizando-se pelos mesmos preparativos. E depois, inteirada de que Cassiano Sebastião, o simpático mulato cantador, desejava esposar Juanita, mas que, como escravo, não lograria o intento, uma vez que esta era liberta, obteve do pai a sua alforria, assalariando-o, após, junto de Bentinho, passando então o fiel rapaz à categoria de copeiro e cozinheiro do chalé grande. Severina enchia-se de despeito, ressentida por observar que Esmeralda agia livremente, descuidada de solicitar autorização dela, agora única senhora em Santa Maria, para todas aquelas empresas que absolutamente não lhe agradavam ao coração.
Todavia, fiel aos novos métodos que se impusera, a tudo sorria, esperançada em vitória nova. A perfilhação de Ana por Barbedo e a aquisição do respectivo dote, tendo Esmeralda por intermediária. Quanto às pretensões sentimentais de Ana Maria a respeito de Bentinho, dir-se-iam arquivadas nos recessos de alma de ambas. Esmeralda continuava ignorando que a enteada de seu pai supusera-se escolhida do jovem advogado e que o houvesse ardentemente desejado por esposo, uma vez que, receosos de acabrunhá-la, colocando-a em situação melindrosa, este e seu pai jamais lhe participaram o desagradável acontecimento, não se animando Severina também a tanto. Em verdade, porém, o coração de Ana Soares nada mais era do que a cadência devoradora do vulcão indócil sob a irremediável impossibilidade de se expandir. Este, pois, era o panorama doméstico do meu amigo de Maria e Sequeira de Barbedo, quando finalmente raiou o dia dos esponsais de Nossa Esmeralda com o Dr. Bento José de Souza Gonçalves. Oh, quantos anos se passaram desde então! Mas, ainda assim, contemplando-os nos dias atuais, felizes e sorridentes na fruição de uma existência nova, em que as provações expiatórias não intervêm, porventura ainda mais docemente, aconchegados ao vero sentimento de amor que enlaça suas almas, ambos a se desdobrarem em lides abençoadas de trabalho útil e amor ao próximo, nas eiras da terceira revelação. Não me posso inibir a lembrança da forte emoção que também experimentei naquela tarde festiva de 24 de junho de 1884, ao ver Esmeralda envolvida nos seus amplos vestidos de cetim branco, a fronte linda de Madonna, ornamentada de mimosas flores de laranjeiras e véus diáfanos, estirados quais vaporização imaculadas. Chegando ao altar feérico da própria capela da fazenda pelo braço do pai, a fim de se unirem em sacrossantos laços matrimoniais ao homem bem amado pelo seu coração. Nessa tarde também eu senti lágrimas umedecerem minhas pálpebras, ao passo que indefinível travo de angústia me resfriava o ser até os recôncavos da alma, alertadas que ficaram as minhas faculdades psíquicas por súbitos e insuportáveis pressentimentos. Contemplei-a à luz sugestiva das tochas e ao evolar do incenso sutil, enquanto do coro cânticos enternecidos se elevaram em hosanas ao excelso, aos sons maviosos do harmônio. Observei o altivo comendador Sequeira de Barbedo desfazer-se em lágrimas, beijando os véus níveos que recobriam sua filha, quando o sacerdote abençoava a união. Vi o Dr. Queiroz, grave e quedo ao lado da esposa chorosa, como diante de um ataúde que se iria para sempre. E surpreendi, vagamente apavorado, Severina Soares fitando os noivos com olhares flamejantes de ódio e inveja, ao mesmo tempo que abraçava a filha sufocada em pranto. E a mim mesmo interroguei apreensivo. Que sombria torrente de presságios angustiantes se alastra por aqui, ó meu Deus, invadindo corações antes reunidos para um ato solene de verdadeiro júbilo? O solar, porém, regurgitava de convidados provindos da corte como das circunvizinhanças. Decorado com intraduzível bom gosto, dir-se-ia antes encantador refúgio apropriado aos folguedos feéricos das musas do Olimpo. Os apartamentos de Esmeralda, justamente localizados no corpo central do edifício, construído em E, eram o que de mais belo e harmonioso meus olhos já haviam contemplado. Pelos pátios, desde o entardecer, a escravatura se divertia sem constrangimento, porquanto a formosa desposada
lhe concedera feriado em todo o dia e plena liberdade, oferecendo ainda indumentária condigna, farta mesa de comestíveis variados nos pátios internos, e barris de bom vinho que eram alegremente esgotados. E à noite, enquanto nos nobres salões da Casa Grande dançavam os convidados ao som de 2 magníficas orquestras, rodopiando ao encantamento das valsas ou saltitando ao vibrar de uma polca, sorridentes ante a surpresa da quadrilha sempre bem-vinda, pelos pátios os escravos se desdobravam em entusiasmos não menos febricitantes, ao som das suas violas ou ao bater monótono, mas sugestivo, do caxambu, enquanto com entonações ora dolentes e docemente magoadas, ora festivas e álacres, cantavam ternas nênias a linda sinhazinha. Pulavam e dançavam, recordando antigos costumes da sua tribo distante. Choravam e bendiziam no vozerio em que depunham toda a sua ternura por aquela que era como expressão celeste em suas vidas. Aqui organizavam rodas e tiravam o desafio, a cada um empenhado em melhor exaltar os dons da querida sinhazinha que se casava. Acolá era Cassiano Sebastião que cantava em voz rude e belas canções da época, misturando-se aos escravos quando já era liberto. Mais além, um grupo de negras, já encanecidas, mas alegres até o delírio, porquanto o bom vinho lhe entontecera o cérebro, não sabendo mais o que fazer a fim de exaltar a mimosa menina, que tinham visto nascer e agora viam casar, já roucas e exaustas, batiam palmas cadenciadas em admirável ritmo, voltando-se para a esquerda e a direita, tecendo meia roda, e em algazarra ensurdecedora, cantavam a guisa de saudação por elas próprias inventada no momento, conforme lhes permitia o meio linguajar de que dispunham. Sinhazinha hoje casou, neste dia de São João, para benzer o casamento veio o santo de balão. Senhor velho está contente, a negrada bebe vinho, canta e ri Santa Maria, Sinhazinha faz seu ninho. O noivo de Sinhazinha, quem o trouxe foi São João, e Nhô Bento, senhor, para ele também benção. E tão bárbara e singela homenagem seria certamente das mais leais e enternecedoras de quantas naquela noite auspiciosa o feliz casal de noivos recebera. Entre mentes, sucederam-se nos salões da Casa Grande danças bem portuguesas, levadas a efeito por amigos e compatriotas de Barbedo em honra àqueles que, filhos de portugueses, haviam crescido e se educado em Portugal, conquanto nascidos no Brasil. Fados e cançonetas seletas de Coimbra, amoráveis canções do Minho ou das vilas do Ribatejo, formosas toadas de feitios bem lusitanos, assim as danças dos 4 cantos de Portugal. Tudo desfilou ali pelo correr da noite, aos olhos enternecidos de Esmeralda e Bento José, que se emocionavam às ternas reminiscências dos encantadores costumes do formoso rincão onde se iniciara o romance dos seus corações, cujo glorioso pináculo seria aquela deliciosa festa. E tal foi o entusiasmo dos bons lusitanos, recordando, saudosos até as lágrimas, as suas pitorescas aldeias distantes, mas jamais esquecidas, que a própria desposada houve de satisfazer-lhe o capricho das saudades, cantando escolhidos números do folclore de Portugal, no que era exímia. E o próprio comendador, como o grave Dr. Queiroz, houveram por bem abandonar a sisudez da cerimônia fidalgada para se misturarem aos alegres pares que lembravam as belas festanças das aldeias natais com suas danças típicas.
Feliz e comovida ante tudo que a rodeava, a encantadora noiva não se negou a mostrar-se em seus lindos trajes aos seus queridos servidores negros, descendo aos pátios ternamente enlaçada pelo braço de Bentinho, a fim de receber de perto as homenagens de que era alvo. E foi bem certo que ambos se divertiram e enterneceram até os recessos da alma, presenciando a sinceridade externada daqueles corações incultos, mas leais. Porém, bondosa e vigilante, fizera recolher aqueles que se mostravam deprimidos pelos excessos do vinho. E rindo-se com o noivo sem constrangimento, descobrira Anacleto engravatado e bem calçado, exangue ao lado de um barril de vinho, já em estado de completa embriaguez, mas ainda com forças para erguer o vasilhame, despejar o vinho sobre si mesmo, sem tato para encontrar a boca e repetir quase ininteligivelmente a saudação que desde manhã cedo não cessava de fazer àquela quem outrora carregara nos braços. Viva a Sinhazinha, viva Nhô Bentinho! E tudo indicava que nova etapa de alcandoras aventuras raiara para o solar de Santa Maria neste dia aprazível de São João. Todavia, assim não foi. Fim da segunda parte.